Hoje vamos conversar com o Volney Rigg, ele que é agrônomo e assistente técnico regional da Emater, do escritório sediado aqui no município de Ijuí. Volney, primeiramente quero agradecer pela sua disponibilidade conosco. Eu queria que o senhor começasse falando sobre esse silo de alvenaria, que é uma questão, é um equipamento, enfim, uma construção que o pessoal está aderindo aqui em nossa região também, em outras regiões da Emater. Como é que está sendo a adesão a esse novo silo, Volney? Na verdade, a questão de construção de armazéns para grãos já é muito antigo, né? Inclusive a nossa região de Ijuí, por ter uma imigração de colonos, né? Sempre trabalhou muito com grãos, principalmente o milho, na questão de armazenagem na propriedade. Dá para dizer que a Emater buscou ao longo do tempo ter algumas aperfeiçoamentos, assim, né? No sentido de levar o grão produzido pelo agricultor para manter a qualidade pós-colheita. Normalmente, épocas antigas, o milho sofria muito com ataques de pragas, ataques de fungos que deterioravam o grão. E esses silos que tu citaste é um modelo que nós estamos construindo há alguns anos, onde tem o objetivo do produtor não necessitar tirar o grão de sua propriedade. Ele faz a colheita através do manejo que é possível na sua propriedade, né, faz um sistema de pré-classificação e joga esse grão, né, dentro do silo, que recebe uma ventilação. Nada de aquecimento para não estragar grão. Então o procedimento é de construção de algo que seja acessível ao produtor, né, que use materiais disponíveis tanto na propriedade como nas lojas, né, de materiais de construção próximos ao agricultor. Então nós chamamos de silos de baixo custo, onde são construídos com alvenaria. Então esse processo é orientado por nós, Emater, e é muito fácil do produtor construir, é muito adequado, né, a qualquer situação de produtor. Então nós temos já há alguns anos, construídos próximos a Ijuí, temos alguns municípios com mais, né, na região de Três Passos, onde é muito utilizado ainda na alimentação animal o milho produzido na propriedade. Então existe sim uma tecnologia por trás disso, existe, né, o apoio técnico nosso. Então é mais ou menos assim, né, Clayton? É um direcionamento, né, para buscar com que o agricultor mantenha na sua propriedade esse grão que é produzido com uma qualidade adequada e que a gente quer que permaneça ao longo do ano, né? Qual é o custo estimado com esse silo de alvenaria? Eu diria assim que os silos são construídos a partir de 100 sacas de soja, então são silos pequenos, até 5, 10 mil sacas nas propriedades maiores. Quando nós pegarmos um silo pequeno, 100 a 200 sacos, ele tem um custo aproximado de 3 a 4 mil reais, que é na verdade material, mão de obra, que é feito pelo produtor e que às vezes ele necessita um pedreiro mais profissional, mas normalmente não precisa. E tem também o custo do ventilador, que é um equipamento essencial, né, nessa tecnologia de fazer a aeração desses grãos para a secagem. Dá para dizer que a maior parte dos silos construídos são na média entre 200 e 500 sacos. E eu já te falei na questão do custo em torno de 3 a 4 mil de 200 sacos, e o de 500 está aproximadamente 5 a 6 mil reais. Então, para cada produtor, para cada situação, existe essa variação de valores. Inclusive, só para citar, a Emater não fornece o silo pronto, ela fornece a relação de materiais. Sim. Então, quem faz a construção, quem busca, né, a aquisição dos materiais, é o produtor. Então existe muita questão do produtor ter acesso ao que é possível ou não construir dentro de sua propriedade. Sem dúvida. E há um tamanho máximo para esse tipo de silo, Volney? Eu diria assim que o que nós trabalhamos, se for o objetivo de secar o grão na propriedade, tem um limite em torno de 2 mil sacos. 2 mil sacos. Quando o produtor não tem a opção de secar, ele só quer guardar o grão, quer dizer, ele tem uma outra alternativa de secagem, ele pode fazer silos até 10, 15 mil sacas, né? Também nesse modelo de alvenaria.
Então esse modelo de alvenaria para o agricultor que não precisa secar o grão vai de 10 até 15 mil. Na verdade, o importante é a gente trabalhar com a questão de manejo. Bom, sem dúvida. Se o produtor opta por secar o grão na sua propriedade, ele sabe das implicações que isso traz, né, quando o clima não é adequado. Então, veja bem, secar grão pressupõe que ele não retirará o grão de sua propriedade, que ele manterá na sua mão, né, para que ele possa usar na alimentação ou para comercialização durante o período do ano que ele quiser armazenar. Então existe, claro, essa questão do objetivo do produtor. Quando se trabalha com silos maiores, você tem as implicações de que talvez não seja possível secar. Então tem esses detalhes, né, da opção do produtor. Mas é possível trabalhar com muitos tamanhos, com muitas situações diferentes, né, sempre trabalhando para que se mantenha a qualidade do produto colhido, armazenado e com a possibilidade de uso ou venda na propriedade. Esse silo de alvenaria ele pode ser usado para qualquer tipo de grão. Exceção assim, de grãos, são grãos muito pequenos, tipo azevém, né, quando é colhido para secagem e guardar semente para a próxima safra, que tem problemas de passagem da ventilação. Os demais grãos, então os normais que são colhidos hoje aqui na região, que seriam milho, aveia, né, para alimentação, ou a soja para comercialização, todos esses grãos têm a possibilidade, né, de serem utilizados e serem aerados ou secados dentro desses silos. Alô? O senhor nos ouve agora? Não estou ouvindo. Tá, Volney, agora sim? Sim, agora sim. Tá, então só para continuar, Volney, a respeito dessa questão da soja, como é que está o panorama, se é que se tem um panorama mais atual, claro, início de semana, algum panorama da soja aqui na nossa região? Nós temos assim informações que nos chegam dos municípios próximos a nós todas as semanas. E o panorama hoje das culturas de verão, né, que é o que está acontecendo no momento em termos de preparativos para a colheita safra verão 2012-2013, está na questão da soja e milho. O milho, dá para dizer que quase 90% de toda a área cultivada na região já está colhido. Sim. Os patamares de produção foram muito bons. Nós tivemos assim rendimentos na média acima dos últimos anos, em torno de 90 sacas por hectare, no caso do milho. Então o que falta são aquelas lavouras semeadas mais tarde, que deverão ter colheitas até junho. No caso da soja, as áreas plantadas aqui na região estão no processo de formação de grão, e o início da colheita está se dando em pequenas áreas, né, aqui no Alto Jacuí ou na região de Três Passos. Próximo a Ijuí ainda não tem assim muitas lavouras que estão no processo de maturação, mas o panorama é de produtividades adequadas nesse ano, rendimentos normais, né, com lavouras de patamares acima de 50 sacas por hectare, e também aquelas lavouras que sofreram um pouco pelo pequeno período sem chuvas em janeiro, menores de 40. Então, a média regional nossa ainda está sendo baseada em torno de 43 a 45 sacas por hectare. E isso é realmente uma safra muito boa aqui para a região. Provavelmente todo esse movimento, né, de produção de grãos da região trará grandes retornos para toda a sociedade, porque faz girar, né, comércio, indústria, todo o processo aí que toca a região, que é a agropecuária. Certo, então Alto Jacuí e Três Passos já tem uma pequena colheita, e essa é a produtividade média, entre 43 a 45 sacas. Claro, o tempo nesse último mês de janeiro, fevereiro também, tem ajudado. Realmente, algumas variedades mais precoces, né, de soja plantada na região já estão sendo colhidas.
as informações são de rendimentos bons, e o Alto Japi que eu me refiro é porque aqueles municípios que têm áreas maiores têm um escalonamento maior de épocas de semeadura. Sim. Então algumas lavouras começam já a ser colhidas. E no outro extremo, que é próximo ao Rio Uruguai, Três Passos, aí tem a questão das semeaduras mais cedo, né? Então já existem algumas pequenas áreas já colhidas e tem dado um bom retorno em termos de produção nessas áreas. Então há uma expectativa boa de que com as chuvas normais que nós tivemos a partir da segunda quinzena de janeiro e que não houve problemas em fevereiro e agora março, que isto então traga para a região, né, patamares bons de produção e produtividade nessas culturas de verão. Então, nessa faixa de 43 a 45 sacas, se continuarmos com esse nível de colheita, é um nível considerado bom. É excelente. Nós, a nível da região, já chegamos em 2 ou 3 safras a esse patamar, mas não é muito comum não, porque sempre durante o ciclo dessas culturas tem momentos de falta de chuva ou problemas, né, da geada muito tardia de setembro que prejudicou o milho. Então sempre tem intempéries, fatores que prejudicam uma safra normal. E esse ano não. Esse ano, embora, né, nós tivemos em setembro alguma geada que prejudicou o milho, as demais áreas semeadas um pouco depois, né, fizeram com que a média não baixasse na região. Então, as 2 safras principais, né, de verão, que é soja e milho, se mantiveram em safras normais para nós aqui na região de Juí. Aqui na nossa micro-região, aqui em Juí arredores, devemos começar a colheita agora, começo de abril, fim de março já? Não, março já indica bastante colheita. Inclusive, há uma característica um pouco diferente nos últimos 2 ou 3 anos em relação a anos mais passados. A maturação da soja, ela se concentra muito mais em 15 a 20 dias. Então, o pico mesmo de colheita se dará até o final de março. Até o final de março. Alguma coisa ficaria para abril, mas o principal é na segunda quinzena de março. Certo. Volney Rigg, agrônomo, assistente técnico regional da Emater, com escritório aqui no município de Juí. Volney, agradeço a sua participação, de uma ótima semana de trabalho. Ok, um abraço a todos. Então a nossa participação no Volney Rigg da Emater, participando conosco nesta segunda-feira.